Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês nessa linda manhã na cidade santa de Jerusalém. Ainda é muito cedo em nossa capital, por isso muitas horas nos separam ainda do início de um novo Shabat. Mas agora, nós estamos muito próximos de Rosh Hashanah, e por isso mesmo, para nós judeus Ashkenazi, logo após o término do Shabat e Motzei Shabat, terá início a leitura de Selichot, e eu, como qualquer judeu que tenha consciência do que está por vir, que é o meu julgamento por parte de Akadosh Baruch Hu, preciso me dedicar um tempo adicional extra às minhas próprias correções, às minhas próprias retificações, para que eu possa, neste processo, seguir o melhor caminho. Eu acredito que tenho feito ao longo dos últimos anos as melhores escolhas, mas isso não significa que eu não tenha cometido pecados, que eu não tenha cometido transgressões, que eu não precisa corrigir também diversos aspectos, as decisões que eu venho tomando. E isso vale para mim e para todo judeu. Eu dirijo neste início de shiur essas palavras a vocês para dizer que esse é o último vídeo que eu gravo até o final de Rosh Hashanah, mas eu acredito que a mensagem que eu vou compartilhar com vocês hoje, as que eu já compartilhei nos últimos 3 shiurim, constitui uma reflexão suficientemente poderosa para que vocês percorram os caminhos da Teshuvah, para que vocês possam se alinhar com a vontade divina, se reencontrar com o Criador, mudar, e mudar para uma direção melhor. Neste Shabbat, o povo judeu no mundo todo vai fazer a leitura da Parashá Kitavot. E a Parashá Kitavot, como todas as outras, tem muitas mitzvot. Mas existe uma, na minha modesta opinião, que é a mitzvah principal, eu diria mesmo primordial, e que mitzvah é essa do Bikurim, também chamada de primícias, do primeiro fruto. A Torá nos ensina que todo aquele judeu que exercia uma atividade agrícola na terra de Israel deveria levar o primeiro fruto das 7 espécies elencadas na Torá: trigo, uvas, romãs, tâmaras, cevada, figo e azeitonas. Ele deveria levar ao Beit HaMikdash e entregar na mão do Cohen, como um ato de reconhecimento pelas bênçãos que o Criador lançou na sua vida e que tornou possível que a sua atividade agrícola tivesse sido exitosa. A mensagem dessa Parashá é muito poderosa, porque ela entra direto nos nossos corações e nos obriga a fazer algo a esse respeito. Tudo para que nós possamos chegar em Rosh Hashanah com uma força muito maior em nossa oração. Por quê? Porque nós estamos gratos por aquilo que recebemos do Criador. Essa mitzvah, que, como eu disse, envolvia ir até Jerusalém, e isso envolvia um esforço muito grande, principalmente para quem vinha do sul de Israel, de Beersheba, mas também do norte, porque não havia linhas de trem. A viagem era longa, era cansativa, mas as pessoas vinham no caminho com alegria, porque elas queriam demonstrar ao Criador a gratidão que tinham por todas as bênçãos que haviam chegado nas suas vidas. E esse é o ponto de partida para todo o processo de Teshuvah. Porque a maioria das pessoas, dos judeus, vai chegar em Rosh Hashanah e vai pedir, Hashem, me dê mais um ano de vida, tenha misericórdia de mim, da minha esposa, dos meus filhos, me dê sustento, me dê saúde. Se você não é casado, você vai pedir uma esposa, um marido. Se você não tem filhos, você vai pedir filhos. Você vai ser muito rápido em pedir, mas será que você vai ter, de fato, agradecido ao Criador por tudo aquilo que você recebeu no último ano, antes de começar a pedir a misericórdia dos céus na sua vida? Se você não fizer isso, você não está pronto, de fato, para mudar a direção da sua existência para uma direção melhor. Vejam, o judeu constantemente chegava atrasado na sinagoga para as suas tefilot. Toda a oração que ele deveria fazer, ele chegava atrasado. Então, em Rosh Hashanah, ele pede perdão ao Criador por essa transgressão, por ter atrasado, por não ter rezado com kavaná, por não ter dedicado a atenção que ele deveria a esse serviço divino extraordinário que é a oração. Mas isso não adianta nada. Por quê? Porque ele não corrigiu a causa que fez com que ele chegasse sempre atrasado. E qual foi a causa que fez com que ele sempre chegasse atrasado? Porque toda vez que ele saía de casa para ir para a sinagoga,
A sua saída era antecedida por um conflito doméstico. Ele brigava com a esposa, brigava com os filhos, ele não tinha shalom bait, ele não tinha paz no lar. Então não adianta pedir perdão ao Criador pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, pelos nossos erros, se você não muda o caminho, se você não corrige as causas que te fazem pecar. O pecado pode ser perdoado por Hashem, pode ser perdoado por uma outra pessoa, mas o que nós desejamos em Rosh Hashanah é parar de pecar e seguir uma nova direção, e uma direção melhor. É preciso mudar a direção, e nós recebemos muitas bênçãos ao longo do último ano. Alguns de vocês vão dizer: a minha vida foi muito difícil, mas teria sido muito mais difícil se você não tivesse sido protegido pelo Criador, se tantas bênçãos não tivessem chegado até você. Meu amigo, você está vivo. Essa já é uma razão para você agradecer, e a sabedoria judaica nos ensina que quem agradece mais merece. 700 mil pessoas no Brasil morreram de Covid, tantas outras com acidentes de trânsito, tantas outras vítimas de violência, tantas outras em acidentes domésticos, tantas outras em acidentes do trabalho, morreram vítimas das mais diferentes doenças, e tu tá vivo. Isso já é uma razão suficiente para agradecer, e quando nós agradecemos, isso gera no nosso coração satisfação por tudo aquilo que nós recebemos. E essa alegria, fruto dessa satisfação, vai te dar força para você ter a coragem de tomar as decisões que você precisa tomar para mudar o rumo da sua vida. Quando você agradece, você adquire consciência do que recebe, tornando possível uma vida mais harmoniosa, não só com o Criador, mas também com as pessoas que te cercam e que te servem e que fazem tanto por você. Senta e pensa: essa é a hora, dê um tempo, desacelera, pisa no freio. Não segue nos próximos dias como se nada estivesse acontecendo. O primeiro mérito que nós precisamos ter para receber os presentes de Hashem é o mérito de sermos, sobretudo, pessoas agradecidas, meus amigos. Portanto, os dois conceitos chaves nesse momento são agradecimento e mudança. Saibam, meus amigos, que a grande maioria de nós, talvez quase a totalidade de nós, viva confortavelmente uma prisão e nem sequer tenha consciência desse fato, e nem sequer perceba que se encontra no estado agrilhoado. O Talmud nos relata um episódio no qual um grupo de prisioneiros decide cavar um buraco para fugir do cárcere, e eles obtêm êxito. Porém, um dos presos decide não acompanhá-los. E depois de algum tempo, quando o carcereiro chega e percebe que havia ocorrido a fuga, você poderia imaginar aí do outro lado da câmara que a decisão do carcereiro e do diretor daquela prisão era aplaudir a atitude do preso, que não havia se rebelado contra a decisão que lhe tomou a liberdade. Mas não é isso que o Talmud nos conta. O Talmud nos diz que o carcereiro pegou um pedaço de madeira e espancou violentamente esse preso. E você aí do outro lado da câmara deve imaginar que o que ocorreu não faz nenhum sentido, mas faz. Faz porque na hora que aquele prisioneiro decidiu não acompanhar os outros em direção à sua liberdade, o que ele estava dizendo aos seus algozes? Eu estou feliz onde eu vivo, eu tenho teto, eu tenho comida, eu tenho paz, eu tenho segurança, isso aqui já é o meu Gan Eden, já é o meu paraíso. Ele estava dizendo àqueles que haviam decidido tomar a sua liberdade que ele aceitava essa decisão e que estava feliz. Portanto, a pena ao qual foi, submetido não representava para ele de modo algum desconforto. E é isso que nos ensina Rabbeinu Yonah no Talmud. E você, meu amigo, vive exatamente igual a esse prisioneiro. Você não caminha em direção à liberdade, você não busca a liberdade, que é a opressão das suas necessidades materiais, que os seus desejos físicos fazem recair sobre você e que te afastam dos valores espirituais, que te afastam de uma consciência espiritual. Esse prisioneiro é você. Portanto, a única coisa que eu posso fazer por você é exortá-lo a romper com as amarras que te aprisionam e que tu busque a liberdade. Mas não a liberdade dos excessos, a liberdade de uma vida mundana, de aproveitar tudo que o mundo físico pode nos oferecer. A liberdade
preconizada, pelos caminhos de Hashem descritos na Torá, porque essa é verdadeiramente a única liberdade, porque ela não é uma liberdade do corpo físico, ela é uma liberdade interior. Nós, judeus, já fomos aprisionados e torturados nas mais diferentes prisões, nos mais diferentes cárceres, inclusive em campos de concentração. Mas isso não significa que nós nos encontrávamos no estado no qual havíamos perdido a nossa liberdade, porque nós podemos ser livres mesmo presos, né? Mesmo sentenciados à morte por aqueles que são os nossos inimigos, por aqueles que nos odeiam. E essa liberdade é liberdade de opressão dos nossos desejos. Quando nós permitimos que a nossa alma comande as nossas ações, cobiça, inveja, fome, sede, desejos, tudo isso passa a estar submetido ao controle de uma força maior, que é a força da nossa consciência espiritual. De modo que nós não permitimos que o nosso corpo nos empurre para baixo, porque quase todos os pecados, quase todas as transgressões que nós cometemos contra as leis divinas é porque estamos ouvindo o quê? O nosso corpo e não a nossa alma, porque queremos gratificar o nosso corpo através do atendimento de uma esfera cada vez mais ampla de desejos que são oferecidos nessa sociedade, nesse mundo caído em que nós vivemos. Muitas pessoas pensam que agora em Rosh Hashanah nós seremos julgados pelos nossos pecados, mas isso é sobretudo para nós judeus em Yom Kippur. Em Yom Kippur é que nós seremos sobretudo julgados pelos nossos pecados agora. O que a Hashem está observando é a escolha que nós estamos fazendo de caminhos. Essa pessoa vai entrar em Rosh Hashanah orando, pedindo ao Criador por misericórdia, com a forte e decidida, né, tomada de decisão por uma mudança, como eu eloquentemente quis dizer a vocês, uma direção que seja melhor para as nossas vidas ou não. Os pecados que ela cometeu, ela vai corrigir o curso desse novo caminho. Então Hashem está nos olhando sobre a nossa sobretudo sobre a nossa determinação de corrigirmos os nossos caminhos. E Ele vai nos julgar em Rosh Hashanah por aquele estado em que nós nos encontramos naquele momento, não por tudo que nós fizemos antes, por todos os nossos erros, por todas as nossas transgressões. E alguns de vocês podem achar estranho essas minhas palavras, mas eu as tomo com base na sabedoria da Torá. Vejam, a Torá nos conta que Sara fez com que Abraão Avinu banisse Agar e seu filho Ismael do acampamento de Israel. O objetivo de Sara era, sobretudo, proteger Yitzhak da má influência que Agar e Ismael podiam exercer sobre ele. Isso vai acontecer na Torá em muitos momentos, a necessidade de ocorrer a separação para a proteção. Vejam que no Parashá Lech Lecha, Kadosh Baruch Hu diz para Abraão Avinu sair da sua terra e ir em direção à terra que ele ia entregar. E Yaakov Avinu sai da casa de Lavã. Abraão se afasta de Lot, seu sobrinho, seu cunhado. A Torá eloquentemente fala em diferentes momentos da necessidade de nós fazermos essa separação. E quando Sara pede a Abraão Avinu, e Hashem diz a Abraão Avinu que ouça a sua mulher, que retire Agar e Ismael do acampamento, Ismael se encontra doente, e eles seguem em direção ao deserto, e eles estão muito próximos de morrer, porque não tinham água para beber, e Ismael estava muito doente. E a Kadosh Baruch Hu decide salvá-los, e os anjos nos céus dizem a Hashem, mas Hashem, Ismael, os seus descendentes vão causar grande dor ao seu povo, vão causar grande dor ao povo judeu, vão cometer atos de violência, né, contra o povo judeu, porque você vai salvar Ismael, porque você vai salvar Agar. E Hashem diz aos anjos, porque ele ainda não cometeu esses atos, porque os seus descendentes ainda não cometeram esses seus atos, eu devo julgá-lo por aquilo que ele é agora. E naquele momento Ismael ainda não havia cometido transgressões, Ismael naquele momento ainda era uma alma pura. Embora Sara, por ser uma profetisa extraordinária, pudesse perceber
o curso que os acontecimentos tomariam, né, na história de Abraão, Avino, dela e dos seus filhos, Ismael e Isaac. De modo que nós vamos ser julgados também agora, em Rosh Hashanah, por aquilo que nós somos. E se você conseguir chegar em Rosh Hashanah, tendo nesses últimos dias se esforçado para não causar dano a ninguém, para cometer bons atos, com a forte determinação de corrigir os caminhos da sua vida, você vai ser julgado como essa pessoa que você é agora. Hashem não precisa mais punir você, porque você mesmo já fez uma reflexão sobre o curso da sua vida e já escolheu um novo caminho. Você será julgado como esta pessoa que você é agora, e não pelos pecados que você cometeu, né, nesse último ano. E era o que eu tinha para dizer a vocês, meus amigos, além de Shabbat Shalom, Gimar Hatimah Tová, que vocês recebam com amor as minhas palavras e que possam de fato realizar esse processo, que tenham coragem para tomar as decisões, para corrigir o rumo da existência de cada um de vocês, meus amigos. Vai!